Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje vou estar explicando uma das maneiras aí de se realizar o desafio semanal 164. Quem nunca brincou de detetive, né? Seja na escola ou daquele até o próprio jogo. Se você nunca brincou, brinque, é legal. E é isso basicamente o que a gente vai fazer aqui no desafio 164, né? A gente precisa responder 3 perguntas sobre um assassinato do Sr. Bennett. Né? A gente precisa responder quem é o culpado, qual é a arma e onde é a cena do crime, beleza? Foi um desafio bem legal, né? Tem até algumas... Em cada pergunta, confesso que realmente eu não usei as dicas, mas caso você precisar é só abrir o container aqui. E primeiro a gente vai começar com o culpado, né? Vou até dar um zoom aqui, ó, no culpado. O corpo dele foi descoberto no dia 7 de outubro por volta das 15 horas, né? E aí, o que diz aqui é que ele ia encontrar com 6 pessoas diferentes, né? E para a gente descobrir o principal suspeito, a gente ia ter que fazer o quê? Chegar, determinar, né, qual foi a pessoa que ele se encontrou, fez uma reunião, com a hora mais próxima antes da morte. É o que está escrito aqui. Ó. O principal suspeito será aquele com uma reunião agendada para ocorrer mais próximo e antes da hora do assassinato. Então, nesse caso, nós temos duas bases de dados. Tirar um pouco o zoom aqui. A gente tem os dados das mensagens, tá vendo? Ó? Então, a gente tem a data, o ID de quem enviou a mensagem e para quem foi e a mensagem. E as linhas telefônicas, ó. O nome e o phone number. Beleza? Nesse aqui, eu acho que eu nunca, até agora, né, dos desafios que a gente colocou aí no canal, a gente não usou o data cleansing para resolver alguma parte do desafio, mas ele é uma ferramenta bem legal. Repara que a gente tem aqui, ó, message from, o número, só o número. E aqui a gente tem o phone number, na entrada, com espaço e tudo mais. Lá tá sem mais, sem espaço. Então, basicamente o que essa ferramenta está fazendo aqui. Aqui eu escolho o campo, no caso eu só quero o phone number, eu deixei aqui substituir o espaço vazio, porque na verdade a gente não tinha nulo, né? Mas eu removi espaço, tirei para remover todos os espaços em branco e para remover pontuação. Olha como ficou exatamente igual. Aqui de cima. Beleza? Fiz um join aqui, né? E aí eu fiz um filtro. Eu fiz um filtro aqui, poderia fazer um filtro, né, de sei lá, por data, mas eu coloquei aqui o filtro de outubro, né, analisando os dados, ali vi que tinha uma quantidade pouca de dados, daria para a gente olhar na mão, e coloquei um record ID aqui só para depois poder filtrar. Então o que eu fiz? Basicamente, eu peguei esses últimos campos, é uma maneira de fazer, tá? Porque quando eu filtrei e vi que só tinha 6, ficou mais fácil analisar, olhar o dado e falar, putz, agora sim, fica mais fácil de eu bater o olho e escolher, né, verificar quem foi o possível, a pessoa que matou. Né? E basicamente, se a gente olhar aqui, ó, dos dias 7, nós temos 2 às 10 horas da manhã e umas 13h30, né? Que é o ID número 3. Eu coloquei até um ID aqui, ó, que é o Paul Plum. E aí eu fiz um filtro aqui, ó, só para colocar um record ID igual a 3, só para ele ficar aqui. Beleza? Então, só para validar, ó, professor Paul Plum, dei o run, vai dar errado o exercício porque a gente não respondeu as 3. Beleza? Você acertou o culpado. Tá bom? Tranquilo? Beleza, vamos para o próximo exercício. Então, o que ficou de ferramenta legal aqui que a gente fez foi a parte do data cleansing. Tá bom? Qual é a arma utilizada? Né? Então, a gente já tem aqui o responsável, que a gente verificou lá e acertou. Né? Então, a gente tem o extrato do cartão de crédito. Olha que legal. Ó. No extrato do cartão de crédito, nós temos 15 colunas. Eles estão, né, dividindo em colunas por pipe aqui. Ó. E reparem que os títulos das colunas estão na primeira linha. Né? Então, a gente pode usar um Dynamic Rename, extrair os nomes do campo da primeira linha de dados para transformar isso aqui como título. Beleza? E basicamente o que eu fiz depois foi só remover a primeira linha, né, a primeira coluna, porque tinham todos os dados. Filtrei o responsável pelo Paul Plum, porque a gente já sabe, né, da pergunta 1 qual era o responsável. E selecionei aqui um write, né, para pegar os últimos dígitos do cartão. Por que eu fiz isso? Vamos olhar a segunda base aqui agora. Quando a gente olha a parte da segunda base, a gente tem os detalhes da compra. Ou seja, a gente tem o cartão, certo?
o ID e o que a pessoa comprou e o preço, tá? E a loja que ele comprou, beleza? E aqui na última coluna, na última base de dados, nós temos as armas, beleza? Só que, por que eu fiz isso? Né? Você fala, putz, por que você retirou esses caras aqui? Porque quando a gente olha o card number, né, nessa primeira base a gente tem um monte de x e os últimos dígitos preenchidos, né, como se fosse uma parte do cartão normal que você fazer uma compra na internet. Né? E no detalhe da compra, nós temos o cartão inteiro, né, todos os números. Mas só que se a gente fizesse o join dessa forma, a gente não conseguiria encontrar. Então, como a gente tem os 4 últimos dígitos, né, tanto na base de cima quanto na base de baixo, eu fiz um write, uma função, né, pode ser left string ou, né, extrair dados substring, que a gente chama, e o write, ou seja, ele está pegando os dígitos da direita. Então, quero que pegue da coluna card number. Quantos dígitos? Eu quero que pegue 4 dígitos. Então, ele vai vir aqui na coluna card number, da direita para a esquerda, e vai pegar 4 dígitos. Beleza? Que é o que está aqui, ó, 8291, 8291. Tá? E olha que coisa. E aí eu fiz um filtro. Não, desculpa, eu fiz um join entre os dígitos do cartão, né? Que a gente consegue ver o extrato, né, e o detalhe da compra. Ou seja, o que eu quero ver no detalhe da compra? O que a pessoa comprou. Que, na verdade, nosso objetivo é chegar na arma. E olha que legal, né? Quando a gente faz isso, a gente consegue enxergar, né? Obviamente, na outra a gente já conseguiria enxergar o item, mas olha, a gente tem uma porrada de item. E aí a gente pode pensar assim, falar, putz, se eu fizer só um join, agora eu pego. Né? Só que o extrato, detalhes das compras, as coisas que foram compradas, quando você vê o nome do item, o item tá com o nome inteiro. E quando você vem na lista de arma, teoricamente ele tem um pedaço, né, um pedaço aí do que está escrito no item. Então, basicamente, né, a gente tem uma ferramenta muito legal que está aqui, ó, que é encontrar e substituir. Uma das funções, além de substituir, ela funciona, eu posso dizer, como se fosse uma parte do join. Ela adiciona a coluna que você quer à base. Então, só aqui como exemplo. Tá bom? A gente tem o nome do item, né? E o que a gente, nesse específico, né? Eu quero encontrar em qualquer parte do campo, encontrar dentro do campo item. Item, se tem o valor das armas. E aí, em vez de substituir o campo, eu quero que você agrupe o campo ao registro. Ou seja, ele vai adicionar a coluna armas, né? Ou flag, ou o que eu quero adicionar. Na verdade, se você olhar aqui, ó, weapons e flag. Então, eu estou falando para ele, ó, se você encontrar dentro do campo item o que está escrito em weapons, você adiciona o que está escrito lá para mim numa outra coluna. Basicamente é isso aqui, ó. Olha que legal. Ó, tá vendo? Ele não encontrou nada. Ele foi lá na loja, na lista de armas, e falou, putz, será que tem detergente, alguma coisa do tipo? Ele vai indo. Vai indo. Opa! Ó, Crystal Candlestick. E ele encontrou o Candlestick. Tá vendo? Beleza? Só pra... É uma forma, né, que eu encontrei, na verdade, de resolver essa parte do exercício. E também como a ferramenta Fard Replace funciona. É uma ferramenta muito poderosa, muito boa de se utilizar. Né? Ela te abre bastante, assim... Para você, na verdade, você pode substituir coisa por asterisco para fazer um filtro depois, para te ajudar a trabalhar bem na base. Né? Ela está na ferramenta de junção, justamente, né, acredito eu, porque ela pode agrupar os campos e também ter essa parte de substituir. A gente vai falar bastante dessa ferramenta aí também no canal, explicar detalhe por detalhe, mas basicamente a gente encontrou a arma aqui, ó, tá vendo? Então eu peguei, aí fiz um filtro em weapons onde não é nulo para saber qual que é a arma, né? Não precisei filtrar mais nada porque o que me sobrou foi o candlestick. Então a gente vai colocar aqui, ó, selecione o ocupado e selecione a arma, candlestick. E aí, só uma coisa que aconteceu, né? A macro tá uma parte invertida aqui, eu até coloquei isso no meu comentário quando eu
respondi lá na comunidade. Então, você acertou o culpado, você acertou o local do crime. Mas, na verdade, a gente não acertou o local. Nós acertamos a arma. Beleza? Então, o importante aqui dessa segunda parte é, mais uma vez, a ferramenta Dynamic Rename aqui e acrescentar uma coluna utilizando o Find Replace aí, ou encontrar e substituir. Beleza? A última parte aqui, onde está a cena do crime, onde foi a cena do crime, né? Então, ele foi descoberto no rio Tamisa, posso falar assim, perto da Tower Bridge, né? Com base no seu horário, os detetives determinaram que o crime deve ter sido cometido num raio de 1 km ao ponto da descoberta, né? E aí, perto da descoberta, nós temos vários locais. Então, muito legal essa última parte, ó. Você vê com os dados, ferramentas geográficas, a gente resolve bastante coisa. Então, local da descoberta do corpo. Ele deu a latitude e a longitude. A partir disso, a gente consegue determinar um ponto, que é o centroide. Beleza? Eu vou executar de novo aqui. E locais dos posts no Instagram. Então, ele estava fazendo vários posts no Instagram, né? Ó, e com base no seu último post no Instagram, os detetives determinaram a cena do crime, né? O crime ocorreu por volta de 1 km do último post. Então, ele teve os posts no Instagram. Beleza? E aqui, né, a gente já falou dessa Create Point. Nós temos uma ferramenta que está aqui na parte geográfica, que chama área de trade. Então, a partir do centroide, eu quero que crie, basicamente, um raio, né, de 1 km. Olha que legal. Ó, ele pega todos os pontos e cria um raio, um círculo, né, em volta do ponto, de 1 km. Beleza? E aí, né, aqui, só para você, né, ter uma ideia de como a ferramenta geográfica ela já ajudou a gente a responder. Eu poderia ter feito um agrupar campos e olhar. Né, ó, tá vendo? Com agrupar campos, eu acabei adicionando, né, o local da descoberta do corpo nos posts do Instagram e analisar. Podia analisar na mão aqui, falar, putz, eu vou olhar aqui qual que é o lugar mais perto, coisas do tipo, para eu saber aonde foi, né? Se você olhar aqui, ó, acho que vai fazer mais sentido. Então você tem o ponto onde foi assassinado em vermelho e os pontinhos dos últimos posts do Instagram, tá vendo? Então você fala, putz, eu quero ver, eu consigo enxergar que o resultado foi aqui, que esse cara foi aonde ele foi assassinado, né? Se você clicar aqui, ó, Quarter Body Lounge. Beleza. Mas olha que legal, na ferramenta geográfica a gente tem nas ferramentas geográficas a gente tem a correspondência geográfica. Então a gente quer, né? Onde é o alvo? Na verdade a gente está colocando como Tower, que foi o ponto de referência que a gente achou, né? E o universo, onde que eu quero que eu encontro? Nos pontos locais. Nos locais do post do Instagram. Então, o corpo foi descoberto perto da Tower Bridge e aqui são os locais do post do Instagram. Quando a gente coloca para rodar, ele me dá um ponto. Tá vendo? Ó? No raio de 1 km, eu encontrei esses pontos, né, que foi feito, que a gente fez aqui no começo com a área de trade. Ele encontrou o ponto, tá vendo? Eu nem precisei analisar. O Alteryx já fez isso basicamente pra gente. Basicamente não, fez isso pra gente e deu o resultado. Ó. Vendo? Quarter Body Lounge. Então a gente vem aqui, né? E na macro a gente já sabe que foi o Professor Plum, Candlestick e Quarter Body Lounge. Vamos colocar para rodar. Acertou, foi o Professor Plum, Lounge, em Lounge, com a Candlestick. Parabéns por solucionar o caso. E aí aparece, você acertou o local de crime e você acertou a arma. Só está invertido lá. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, né? Bastante atenção aí nas partes de ferramenta geográfica. Aqui nós tivemos uma demonstração de como a ferramenta geográfica pode ajudar, né? Você pode analisar os dados um a um, mas você já tem ferramenta que já te dá o resultado direto. Essa ferramenta é bem tranquila de ser utilizada, não tem nenhum segredo. Fechou? Acredito que o desafio tenha ficado um pouquinho longo, mas eram 3 perguntas, né? E eu achei importante explicar as ferramentas que a gente estava utilizando aqui.
Tem bastante coisa legal, né, dentro desse desafio. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Um abraço, fiquem bem, boa semana, tchau, tchau.